Meu nome é José Clementino de Faria, nasci na cidade de Jambeiro, no estado de São Paulo, no bairro Capivari. Nasci no dia 18 de maio de 1935. Sou filho de José Batista de Faria e Maria José da Conceição. Sou casado com a senhora Benedita Marques Faria. Tenho 2 filhas maravilhosas, casadas, e 3 netos. Nós viemos do Jambeiro, chegamos do Jambeiro pelos idos de 1940, e meus pais, naturalmente, residiam até esse dia na zona rural, no município de Jambeiro. Ocorre que houve uma mudança drástica nos idos de 1940, e ele, que então era agricultor na região do bairro Capivari, de uma hora para outra viu aquelas fazendas antes de café, que permitia que os meeiros plantassem arroz, feijão. De uma hora para outra aquelas fazendas foram transformadas em pastagens. E com a transformação das fazendas em pastagens, muitas famílias do Jambeiro foram obrigadas a deslocar-se para São José dos Campos. Então, em 1940, nós viemos para São José dos Campos. Eu passei a residir, nós passamos a residir, então, na Rua Paraibuna, no início da Rua Paraibuna, mais ou menos nas proximidades onde existe hoje o viaduto. Ali, então, nós passamos a residir. Vindo residir em São José dos Campos, na Rua Paraibuna, meu pai procurou serviço e passou a trabalhar na fábrica de louça Santo Eugênio. Na fábrica de louça Santo Eugênio, onde passou a trabalhar, nós pudemos ter muito contato com tudo aquilo que existia na Rua Paraibuna. Eu estou lembrado, então, numa época, na época em que viemos morar ao lado, na Rua Paraibuna, na casa dos meus avós, e ao lado tinha um armazém de um cidadão muito conhecido, que deixou muitos filhos na cidade, era o Ameaçabe, um armazém que se incumbia da venda para as pessoas que residiam nesse trecho, nesta Rua Paraibuna. E ao outro lado, curiosamente, do lado da casa, que a casa era muito bonita, tinha umas grades antigas, embora casarão antigo, meus avós moravam num casarão antigo, mas embora casarão antigo tinha umas grades muito bonitas. Eu estou lembrado dessas grades, embora tivesse apenas 5 anos, umas grades que me chamavam a atenção. Ao lado dessa casa, então, tinha um armazém, e ao outro lado por incrível que pareça, era uma casa de prostituição. Então eu achava curioso, tantas moças ali reunidas, e era tabu na época, né? Então os pais diziam, não, ali não é bom que não apareça ali ao lado. E, enfim, as criançadas tinham medo então daquela casa. E na frente da casa dos meus avós, existia então uma curiosa Santa Cruz, onde os moradores da roça vinham para a cidade. Quando faleciam seus entes queridos na roça, eles traziam até essa Santa Cruz numa rede. Eles traziam no ombro, sobre uma rede de tecido, e nessa Santa Cruz eles depositavam o morto até que chegasse o caixão funerário. Então assustava as crianças ficavam curiosas, né? E nós tínhamos então esse lance da Rua Paraibuna, nesta época que eu conheci. Quando se fala em Rua Paraibuna, diz assim, como é que era essa rua? Essa rua era totalmente abandonada, era uma rua de terra, não tinha as casas que hoje existem, tantas casas bonitas que hoje existem, tantas casas comerciais que hoje existem, não existiam. Existiam algumas casas, e no final dessa Rua Paraibuna, é onde o pessoal costuma chamar arruado, existiam casas, umas casinhas pequenas de aluguel. E na localização onde nós fomos morar, era perto do cruzamento também da estrada de rodagem da Rua Paraibuna, com destino ao litoral norte, e era cruzado pela estrada de rodagem, estrada velha, Rio-São Paulo, que naquela época já era meio perigosa. A Rua Paraibuna naquela época em São José dos Campos, 1940 até os idos de 1945, 46, São José dos Campos ainda tinha aquela condição de cidade onde as pessoas vinham se curar. Era uma instância climática muito agradável. E a Rua Paraibuna, então, com muita mata, ainda muitas
locais de campos, era ideal para os sanatórios. Então, na Rua Paraibuna, no seu percurso, nós tínhamos muitas pensões sanatoriais, na qual os doentes vinham curar a tuberculose. E dessas pensões remanescentes, a única que ainda existe hoje está transformada na faculdade, na faculdade aqui de São José dos Campos, na Fundação Vale Paraibana de Ensino. É onde funcionava o sanatório Vila Samaritana, hoje transformado em escola. Outra coisa interessante que existia na Rua Paraibuna, que a criançada muito gostava, é porque a Rua Paraibuna, onde hoje está localizado a avenida que nós chamamos de Fundo de Vale, que nós conhecemos mais como Fundo de Vale, existiam várias lagoas, e nessas várias, tinham 3 lagoas, é onde as crianças estavam sempre aproveitando. Ali então era o local da nossa pescaria, nossas brincadeiras. Estou lembrado quando vim morar na Rua Paraibuna, tivemos na realidade a satisfação da presença do meu pai apenas por um ano e meio. Porque de 40, quando foi mais ou menos em 41, 42, eu tinha mais ou menos 7 anos, ele veio a falecer. E com o falecimento dele, eu passava então a tomar conta praticamente da casa. Porque minha mãe foi obrigada a trabalhar na fábrica de louça, minha irmã também empregada com um dos donos da fábrica de louça, meu irmão também na Cerâmica Vaz, que ainda funcionava na Avenida João Guilhermino. Então eu ficava praticamente em casa tomando conta do irmãzinho, de menos de um ano, e eu era responsável, então pelo quê? Eu era responsável em esperar a minha mãe com a comida do dia. Era eu responsável pela casa da época. E o que acontecia? Como nós vivíamos a maior parte da nossa vida na beira das lagoas, quase sempre acontecia de eu levar os tabefes por esquecer de esquentar a comida, de preparar o alimento para a minha mãe, que chegava às 11 horas para o almoço. E essas lagoas, então, é muito tradicional, muito conhecida na época. Era 3 lagoas, uma pequena, uma chamada do Michel e outra do Frederico. Muitos já comentaram sobre essa lagoa. Agora, eu tive a satisfação de conhecer pessoalmente esses locais, porque lá estive, até é incrível que hoje esteja residindo aqui na Rua Paraibuna, no mesmo local praticamente que eu palmilhei de fora a fora, como criança. Hoje eu fico olhando para a Avenida Fundo de Vale e vejo então ela com um destino completamente diferente. Praticamente hoje é uma avenida até muito transitada. Agora, nesses idos de 1940, ali eram lagoas. 3 lagoas que alegravam as crianças com a pescaria, com natação. Quando nós viemos morar na Rua Paraibuna, o interessante, a gente não pode deixar de falar, é a Capela de Santa Terezinha, ainda hoje existente. A Capela de Santa Terezinha é onde eu fiz praticamente meu primeiro curso de catecismo e logo em seguida a primeira comunhão. E nessa capela, o padre que eu conheci bastante foi o Padre João Guimarães. Ele que era o responsável pela Capela de Santa Terezinha. Então lá as crianças da Rua Paraibuna fizeram, nesta época, a primeira comunhão. E me chamava a atenção na Igreja de Santa Terezinha, como ainda hoje me chama a atenção, é que a imagem da Santa Terezinha fica sobre uma espécie de um ataúde, e aparecia aquela imagem, aquela santa tão bonita deitada ali, que ele chamava a atenção das crianças. E hoje ainda existe essa imagem. A Rua Paraibuna tinha, além das lagoas, da capela, da igreja, tinha também muitos laranjais na época, muitos laranjas. A plantação de laranja que se desenvolvia no início da rodovia hoje, do local hoje, rodovia do Tamoio, ali tinha os laranjais. E nós colhíamos laranja, então, ajudava na colheita de laranja, porque meus irmãos mais velhos colhiam laranja. E ali estávamos nós ajudando. Muitos laranjais existiam nessa época. Além dos laranjais, nós tínhamos a chácara de São Vicente, que era onde hoje está, está a Avenida Ademar de Barros. Na Avenida Ademar de Barros, ao lado da Avenida Ademar de Barros, existia a chácara de São Vicente,
onde existiam muitas amoreiras, e ali se desenvolvia a cultura do quê? Uma cultura que nós tomávamos conhecimento na época, ficamos sabendo, conhecendo, do bicho da seda. Então ali se existia a cultura do bicho da seda. E as amoreiras eram por essa razão. Além dessas amoreiras existentes na chácara do São Vicente, no local onde hoje nós estamos conversando, aqui é uma grande chácara, a chácara do Michel. Então, praticamente, ela vinha desde onde está a Faculdade de Direito até onde está a Estrada Velha Rio São Paulo, com destino a Vila Ema. Então, todo esse espaço, onde hoje está Francisco José Longo, a Faculdade de Direito, a Igreja de São Dimas, era uma chácara muito grande. E um extenso sapezal, onde nós, crianças, gostávamos de caçar o quê? Um pássaro que tinha bastante aqui, o inhambu. Ali, nesse local, portanto, existia o inhambu, além de preás. Então veja que interessante, que peculiaridade. A chácara, na Rua Paraibuna, quase próximo da cidade, aí ainda tínhamos a satisfação de ver os pássaros. E além desse detalhe, nós tínhamos também o seu Michel, além do Michel, que era o dono dessa chácara, tinha também o seu Miguel, que tinha uma chácara com bastante laranja, que fica hoje mais ou menos onde está o viaduto sobre a Dutra. Outro detalhe é os nossos médicos, os médicos das pessoas humildes que vieram para a Rua Paraibuna, que quando a gente vem da zona rural, nós temos muito pouca condição financeira, são pessoas que vieram lá praticamente numa situação delicada, fugiram da miséria da zona rural, transformada em pastagem de animais. Então aqueles que antes viviam na vida a colheita do café, que era bastante rica dessa região, foram obrigados a vir para a cidade. E como é que iam fazer para o tratamento médico? O tratamento médico, naquele tempo, para a tuberculose, tinha muitos médicos que tratavam de gente muito boa. Mas, na época, quando era, por exemplo, até meus 5, 7, 8 anos, 11 anos, o nosso médico praticamente era o senhor que usava remédio de ervas, era o José Florentino. O José Florentino foi muito conhecido, e ainda hoje existe pessoas da família dele em São José dos Campos. Além dele, existia o senhor Domingos Pinto da Cunha, que era responsável pela farmacologia, que a turma chama de homeopatia, e era o que curava as crianças, os seus resfriados, dando doses, enfim, o remédio homeopático. Então também o senhor Domingos Pinto da Cunha era das pessoas que nós conhecemos muito na época, por força da necessidade. E, além do senhor Domingos Pinto da Cunha, pessoas tradicionais da Rua Paraibuna, que eu praticamente vivi na Rua Paraibuna há muito tempo, desde 40 até os anos 1952, mais ou menos, vivi na Rua Paraibuna. Outra pessoa interessante, outro senhor interessante, que morava na Rua Paraibuna, foi o Dito Barbeiro. O senhor Dito Barbeiro, ele mantinha a sua vida como ambulante, vendendo numa feira no mercado municipal de São José dos Campos, no Mercadão, que nós conhecemos. E o Dito Barbeiro, então, mantinha uma tradição na Rua Paraibuna. Ele era um homem popular, até junto com ele trabalhava um moço que era um verdadeiro artista na fabricação de brinquedos para criança, com madeiras de caixões de maçã. Ele fazia carrinhos e outros brinquedos para venda no Mercadão, no mercado do seu Dito Barbeiro, que era o dono da banca da venda, né? E o Dito Barbeiro, a tradição que ele deixou, marcou muito a Rua Paraibuna, é que a grande festa que existia na Rua Paraibuna nesta época, além naturalmente das festas mais conhecidas dos adultos, mas essa ficou na minha memória, que era no dia 31 de janeiro, todo ano, o seu Dito Barbeiro alegrava a rua toda. Então todo mundo se deslocava de suas casas e vinha para a casa do Dito Barbeiro. Por quê? Quando era meia-noite, ele que durante o ano todo trabalhava, ia guardando moedas, muitas moedas ele guardava. E quando chegava no dia 31 de dezembro, ele jogava, ele fazia aleluia dessas moedas para as crianças, para os adultos,
E era uma beleza, era uma coisa que era uma festa muito conhecida, muito alegre, porque todo mundo se deslocava para a casa dele para poder participar da Aleluia do dia 31 de dezembro. Quer dizer, esta tradição, houve a tentativa até de um senhor que ainda existe, o Zé Adélio Ragazzini, de manter. Mas como é que ia manter essa infração? Comeu tudo, né? Então não dá mais para guardar moeda. Não dá para guardar moeda, você agora a infração come. Então acabou, cessou essa tradição. Além do ameaça, existia, onde hoje está aqui ao nosso lado, o posto da Hudson, aqui, o posto de gasolina Hudson, existia um armazém muito tradicional, muito conhecido, também da família Ney, porque nós está na própria propriedade, era uma chácara muito grande. Libaneses tradicionais, muito conhecidos, a Fula e o Najib, eles mantinham aqui um armazém, e nesse armazém toda pessoa da zona rural, mais ou menos as proximidades de onde está hoje o Centro Técnico de Aeronáutica, se deslocavam para esse armazenzinho. Era um armazém alegre, com muita gente. Eu lembro também que quando nós vínhamos fazer compra aí, eu, como criança, vinha junto com a minha mãe, com as minhas tias, fazer compra quando nós morávamos aqui perto, próximo. Então trazia nesse armazém, estavam sempre pessoas da roça. E a gente tomava conhecimento de casos, de acontecimentos até interessantes, né? Tem um dos casos que até muito triste, tinha um senhor muito forte, um senhor chamado Michel, com fama de muito violento, né? E um dia, nesse armazém da Fula, o coitado encontrou a morte, porque foi esfaqueado por um pequenininho que estava aí, porque ele era valente, e com todos valentes, e acabou encontrando a morte, né? Então, um fato que aconteceu. Ainda na Rua Paraibuna, muito conhecido da população de São José dos Campos, mais ou menos o lugar que nós estamos hoje, nesse momento, fazendo essa entrevista, junto à chácara do Michel Neme, existia uma chácara do Gino Alegre. E esse Gino Alegre, mais conhecido aqui como Nono, era um italiano idoso, que tinha um depósito de entrega de material aqui na Rua Paraibuna. E essa chácara do Gino Alegre foi vendida para o José do Saide, a família Saide. E é onde está hoje uma obra que não teve continuidade, onde parece que esse moço tinha intenção de construir o primeiro supermercado de São José dos Campos. Até hoje essa obra está aí embargada, parada, aqui em plena Avenida Francisco José Longo. Então esse aí era a chácara do Nono, que era o Gino Alegre, italiano alegre, muito tradicional, muito conhecido. Nós tínhamos satisfação de conhecer muito, que nós vivemos aqui. Paraibuna, para quem residiu como eu, residi aqui desde criança, a minha primeira escola primária foi aqui na Rua Paraibuna, a primeira escola primária, então 7 anos de idade. Então, estou lembrado que várias crianças que aqui vieram para São José dos Campos, da roça para aqui, da roça que nós chamamos de zona rural. E eu estou lembrado que eu fui preparado para a escola com 7 anos de idade, aqui na Rua Paraibuna, nesse mesmo local, próximo de onde estamos agora. A minha mãe preparou e junto comigo preparou mais 2 meninos, mais meus vizinhos. Então foi 3. Era eu, o João Mendes, o Vicente, Oswaldo Schenfelder. E eu estou lembrado que o único que foi alegre fui eu. Que teve um que foi chorando e foi até empurrado e batido para ir na escola. E eu tinha satisfação, fui com muita satisfação. Então a Paraibuna foi marcante para essas crianças, para essa juventude. E além de tudo, como nós estávamos vendo em pleno 1940 começou a guerra. Começou a guerra praticamente. Nós tínhamos conhecimento disso aí lá na escola, a professora falava. Embora criança, nós sabíamos que o país estava praticamente em guerra com a Alemanha. Isso aí deu chance para que as crianças conhecessem o quê? A Rua Paraibuna tinha ligação com o litoral paulista. Então, como tinha ligação com o litoral paulista, onde existe Porto de São Sebastião lá está, acontecia de soldados de Caçapava deslocar-se para o litoral passando pela Rua Paraibuna. Então nós conhecemos o quê? Conhecemos soldados, comboios, conhecemos tanques de guerra que se deslocavam para o litoral, o comboio composto de carroças, de carroções, cheio de soldados que se deslocavam para o litoral.
Então marcou profundamente as crianças que aqui residiam. Dava até um espírito patriótico, a gente gostava de ver aquela cena maravilhosa. E sentia então aquela beleza daquele espetáculo, sem saber que a purga e soldados estavam passando, coitados. Eles iam indo praticamente para o alto da serra vigiar o litoral paulista. Então aqui na Rua Paraibuna havia o trânsito dos militares na época. Um trânsito interessante, um trânsito dos comboios, militares, caminhões, tanques de guerra passavam por aí. Várias vezes nós vimos os militares passando pela Rua Paraibuna e caminhando para o litoral. Até existe um lance interessante, um lance que eu faço questão de dizer. Uma vez, por exemplo, nós estávamos, eu vi passar pela Rua Paraibuna um comboio de muitos soldados e vi aquelas carroções passando e muitos soldados em cima da carroça com os apetrechos de militares e alguns soldados ajudando os animais a puxar a carroça. Eu ficava curioso, por que será que é isso aí? Depois quando eu também fiz o tiro de guerra, eu descobri que isso aí era punição para soldado disciplinado, que o sargento punia dessa maneira, né? Era uma forma de fazer uma punição para o militar que, de certa forma, alguma coisa errada ele fez, ajudando a puxar a carroça. Era curioso isso aí. E outro lance que me marcou bastante, aqui onde está hoje o Centro Técnico de Aeronáutica, existia uma família de alemães que moravam aí. E depois, com a morte do alemão, ficou somente a senhora dele. Então, veja, nós estávamos em guerra com a Alemanha. E esse deslocamento militar, na medida que ele iniciou descendo, quando chegou mais ou menos aqui no meio da Rua Paraibuna, aqueles caminhões militares, carroças militares que estavam passando, encontrou com a carrocinha dessa alemã que vinha trazendo cheio de laranja para o mercado. Então estava cheio de laranjas. E quando ela se encontrou, ela encostou a carroça num canto e o pessoal passando. E é claro, o soldado com passa começou a pedir, laranja, laranja. Então ela não teve dúvida. Imediatamente começou a jogar uma a uma as laranjas. Então ficou sem nenhuma laranja em cima da carroça. Praticamente ela deu toda a produção do dia de serviço dela para os soldados brasileiros que, curiosamente, estavam em guerra com seus descendentes. Isso é um fato que marcou profundamente. Eu tinha uns 11 anos de idade nessa época. Eu residi em 3 lugares na Rua Paraibuna. Então eu residi na Bomba, onde a turma chamava, apelidava de Bomba, era um cruzamento da Rua Paraibuna com a Estrada Velha Rio-São Paulo. Que a Rua Paraibuna tem sentido Paraibuna, a Estrada Velha Rio-São Paulo. E a turma chamava de Bomba porque existia ali uma bomba de gasolina, daquela que ainda era manual, quando o pessoal virava a manivela para servir gasolina nos caminhões. Depois eu residi um pouco mais além, que foi nas proximidades da chácara do senhor Benedito, do Pinto da Cunha, do senhor Domingos Pinto da Cunha, que era o farmacologista aí, homeopata, que nós tratávamos assim, como optava os remédios, as doses. E depois, finalmente, eu vim morar no Beco do Antero. O Beco do Antero é onde estamos aqui ao lado dele aí, onde está hoje a usina da Cooper. Local onde está a usina da Cooper é exatamente onde eu residi. E tinha então uma chácara do senhor Gino Alegre também. E quando minha mãe, que passou praticamente a viver com os parentes, ela foi obrigada a mudar para morar com meu tio, que residia aqui nesse lugar, na chácara onde está hoje a Cooper, porque no local onde nós residimos anteriormente, tinha sido desapropriado pela Light. Então aquelas chácaras, coitados que vieram da zona rural, compraram aquelas chácaras, de uma hora para outra então foram obrigados a sair daquele lugar, porque a Light desapropriou toda a área. É onde está passando hoje esse fio de alta tensão, então ali tinha as chácaras, muitas chácaras, e foram todos desapropriados. Então nessa época minha mãe veio morar então com meu tio, que era aqui na rua, ainda na Rua Paraibuna, mas onde está a Cooper, e nós chamávamos esse local aí de Beco do Antero. Mas na realidade é Rua Manuel Ricardo Júnior, é onde nós moramos, não tem um grande poeta, Rua Manuel Ricardo Júnior. Então, o que aconteceu? Nesse local, eu praticamente nessa época já tinha uns 11 para 12 anos, já estava conhecendo muita gente, trocando ideia, e uma das pessoas que marcou muito a minha vida aqui no Beco do Antero, que nós chamávamos,
era o padre fundador da paróquia São Dimas, aqui. Então, o Monsenhor Ascanio Brandão, que foi o fundador dessa igreja bonita que nós temos em São Dimas, que é hoje catedral, ele deslocava-se da igreja de São Dimas e a pé ele ia até o sanatório Maria Imaculada, onde residia, e passava pelo Beco do Antero, depois que celebrava a missa, tudo, e passava pelo Beco do Antero. O Beco do Antero era um beco pesado, bravo. Ali se reunia toda a molecagem, praticamente, desse local. E eu, no meio, embora criança, estava no meio, sempre no meio dele. E ele passava ali para encontrar um bando de pessoas já bastante, de idosos, já rapazes, já dos seus 18, 20, 30 anos até, que ali estavam reunidos, aprontando a voaça, brincando, pega-pega, e o padre não tinha dúvida. Quando ele passava ali, ele parava. Parava e o que ele fazia? Ele pegava, reunia toda aquela algazarra de rapaziada, naquele momento ficavam tudo quietos, e ele pegava e convidava todos para ir até a casa dele, que era ali no sanatório Maria Imaculada, um gesto maravilhoso. Então, eu estou lembrado que ali, pessoas que nunca teriam conversado com o padre se não fosse a boa vontade do Monsenhor Ascanio. E ele levava então para a casa dele, lá numa mesa longa, comprida, botavam todos sentados, e então começava o catecismo para aqueles idosos, aquela rapaziada velha que estava ali, idosos que estavam ali, rapazes de idade de 16, 17, 18 anos, e ele, com todo o carinho, toda a humildade, toda a simplicidade dele, ele ia conversando com aquelas pessoas sobre o Evangelho. Um gesto que marcou profundamente. Por quê? Era um padre que se fazia um apostolado. É por essa razão que a igreja dele está hoje aí. Do Beco do Antero, onde nós moramos aí, onde eu morei, quando eu cheguei no terceiro ano de escola, terceiro ano primário, a escola mista da Rua Paraibuna praticamente foi substituída, porque na antiga estrada de ferro, na antiga estação da estrada de ferro central do Brasil, existia ainda várias casas da estação, e transformaram-se essas casas em grupo escolar. Então ali foi o local do grupo escolar Ângelo Siqueira Afonso. Onde fica? Fica exatamente onde hoje está a Faculdade de Direito e o Tênis Clube. Então a Faculdade de Direito foi construída depois do serviço prestado pelo grupo escolar Ângelo Siqueira Afonso. Daí no local nasceu a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, que foi um trabalho muito bonito de um jovem estudante idealista, na época muito atuante no meio da sociedade joseense, que era Jamil Mata. Então, enquanto Jamil Mata não viu realizado o seu sonho de construir a Faculdade de Direito, ele não sossegou. Mas, paralelamente a isso, também outro grande idealista reuniu o grupo dele e construía praticamente as campanhas do Tênis Clube, onde está hoje o Tênis Clube São José dos Campos. É o Mário Vaz. Mário Vaz, que quase toda a juventude conhece, que é um compositor e músico, e tem uma equipe de música. E esses dois jovens, um na Faculdade de Direito, construindo praticamente o sonho de toda a juventude de São José dos Campos, a criação da Faculdade de Direito no Vale do Paraíba, que era de São José dos Campos, foi a primeira, assim, eu acho que uma das primeiras. Então ele foi fundada a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. E o outro na área esportiva e social, construiu o Tênis Clube, que hoje está prestando grandes serviços para a comunidade, que é onde se reúne uma boa camada da população de São José dos Campos. O interessante na Rua Paraibuna era uma mata, eu acho que resíduo, resto de Mata Atlântica, é onde hoje está passando a Avenida Nelson Dávila. Eu, quando tinha mais ou menos 11 a 12 anos, eu residi então aqui na Rua Manuel Ricardo Júnior, no Beco do Antero, e ali onde está a avenida, entre a Fundo de Vale, que é onde estavam as lagoas, e a Rua Paraibuna, existia uma mata que começava exatamente onde está hoje aqui onde está a cooperativa. No fundo da cooperativa é uma mata muito grande. Então eu fico pensando, interessante, aquela mata tão grande que existia passarinhos, existia animais silvestres, se os governantes da cidade daquela época tivessem a ideia, já que ela estava no centro da cidade praticamente, podia transformar aquela floresta, aquele resto de floresta da Mata Atlântica, no horto florestal. Seria uma riqueza para São José dos Campos hoje, que é onde as crianças caçavam passarinho, passeavam, e era uma mata
que ali estava, muito bonita, mas infelizmente ela deu lugar à Avenida Nelson Dávila hoje. Agora, onde eu gostava mesmo de caçar passarinho era nos quintais da Vila Samaritana. Vila Samaritana era um sanatório evangélico, onde hoje está a Fundação Vale Paraibano de Ensino, e ali acomodava muitos doentes, tanto do sexo masculino como feminino. Pessoas boas que aqui vinham para tratar da saúde, e que nosso relacionamento com ele era muito distante, porque nós não nos aproximávamos dos doentes na época, não podia, a aproximação era meio perigosa. Não era aconselhável a aproximação, porque a doença realmente era uma doença transmissível. Então as crianças eram impedidas de contatar, de chegar próximo a essas pessoas, embora fossem pessoas muito boas. Então o que acontecia? A chácara estava à nossa disposição, quando era mais conhecido. Então a chácara da Vila Samaritana era onde nós fazíamos caçada de passarinho, que é uma chácara muito grande, bastante frutas, verduras. E a Rua Paraibuna foi um marco na minha vida, um marco interessante. Até é curioso, eu costumo até de vez em quando trocar ideia com meus amigos sobre os marginais daquela época, dos idos dos anos 40. Eu conhecia na Rua Paraibuna que eu gostava de ler revistas em quadrinho, e tinha certa dificuldade de comprar revistas em quadrinho, mas comprava. Eu comprava revistas em quadrinho, então o que acontecia? Para comprar essa revista em quadrinho, tinha duas coisas que eu tinha que fazer. Ou eu pegava o meu carrinho de madeira, ia na porta do mercado ganhar algumas moedas, que era costume naquela época, criançada ia na porta do mercado, pegava cestas, e aqueles cestões no braço, acompanhava então as senhoras, as donas de casa, para comprar verduras e outras coisas. Então é assim eu comprava minhas revistas. Outro que marcou também, tinha também um padrinho, e ele vinha da roça, e todo sábado ele passava e encontrava comigo, sacava a moeda e me dava. Então, é pessoas que marcam a gente. Porque o dinheiro que ele me dava para comprar a revista. Então fez praticamente parte da minha vida. Então esse velho Faustino, negrinho, mas ajudou, de certa forma, a criar a plasmar em mim um caráter diferente de leitor de revistas. Mas isso eu falo só para chegar então num lance mais alegre, porque isso aí, de certa forma, eu fico triste, porque é um passado tão gostoso que se passou. Então a gente sente essa tristeza de saber que se passou. Mas existe um lance interessante, alegres. Eu, por exemplo, naquela ideia de ler revistas, eu precisava trocar revistas que eu já tinha lido com amigos que já tinham lido a outra. Então havia uma permuta de troca de revistas em quadrinho, na qual o Gibi, o Guri eram os mais famosos da época. O Batman, que hoje está aí de novo, então nós conhecemos o Super-Homem, Capitão Marvel, então eram os heróis das criançadas dessa época. Então o que fazia eu? Para conseguir arrumar um amigo, onde hoje está aqui ao lado, logo em frente, aqui na Rua Paraibuna, residia em uma das pensões, que depois deixou de ser pensão, porque depois da guerra as pensões foram sendo fechadas. E morava então, no fundo dos porões dessa pensão, um moço cheio de tatuagem, o corpo tatuado, e o apelido dele era China Show. E eu fiquei sabendo, através dos amigos, que se tratava de um marginal. Era um marginal até perigoso, fugido da polícia praticamente, mas estava ali. Mas eu não tinha dúvida, naquela ideia de troca de revista, lá ia eu conversar com o China Show, lá o intercâmbio da revista. Então eu costumo dizer, pessoal, que até os bandidos daquela época eram melhores do que de hoje. Que hoje, coitada de uma criança que se envolve com esse bandido, imediatamente estão se dedicando ao vício do cigarro, das drogas e outros vícios perniciosos. E esse jovem China Show, que depois desapareceu, certamente voltou para a cadeia, nunca fez nenhuma proposta que pudesse ferir o espírito daquela criança, que eu era muito criança. Então eu costumo dizer, olha, antigamente até os nossos bandidos eram melhores, viu? Marcou a vida dos jovens em São José dos Campos, até os idos de 1962, 62, acho que até mais, até quase 70. Era um costume existente em São José dos Campos, a juventude de ambos os sexos, certamente por falta
de locais para distração, transformaram a rua 15 de Novembro, centrão de São José dos Campos, ali onde se realizava o footing. Então era curioso, na época, que havia uma subida e descida. Então, no meio das avenidas, passavam as jovens, as jovens da época, jovens muito bonitas, e aos lados ficavam os rapazes. Qual a intenção? As moças passavam sozinhas, e os rapazes ficavam então nas beiras das calçadas, aguardando a oportunidade então de um flerte. E quase sempre acontecia. Então, foi uma tradição por longo tempo, o footing da rua 15 de Novembro, centro de São José dos Campos. Só se apagou essa tradição com o progresso que chegou, então desapareceu esse costume tão bonito da juventude de passear pela rua 15 aos sábados e domingos e ali arrumar o flerte, e namoros e muitos casamentos se deram graças ao footing da rua 15. Havia uma razão importante para o footing, é que a rua 15 era praticamente o centro cultural de São José dos Campos. Existia a PL1, logo ali ao lado, onde hoje funciona a Biblioteca Cassiano Ricardo. Então ainda existia a PL1 do Nenê Cursino, que é um jornalista famoso de São José dos Campos, é o diretor do jornal Joseense, um jornal de São José dos Campos. Então ele mantinha o programa então, da PL1 ali na rua 15 de Novembro, das travessas ali. Eu alcancei a PL1. Alcancei a PL1 porque ainda não tínhamos iniciado a Rádio Clube de São José dos Campos. Depois sim, depois nasceu a Rádio Clube, ali ao lado, ainda na rua 15 de Novembro. Daí a PL1 deixou de existir. Mas ela foi famosa. Ali existia a programação normal dos alto-falantes, que falava a população e a música para a juventude por ali passava. Isso foi muito pouco tempo. Em 1942, eu passei a frequentar a escola primária na Rua Paraibuna, era a escola mista da Rua Paraibuna. Na Rua Paraibuna, mais ou menos onde está hoje o viaduto, ali tinha uma escolinha, onde as crianças da Rua Paraibuna frequentavam. E frequentei por 2 anos a escola mista. Alguns professores, estou lembrado, eu acho que era a dona Lourdes, é uma delas, mas não sei mais sobrenome. Depois da escola mista da Rua Paraibuna, quando eu frequentei uns 2 anos, então a esse tempo já se fundou, porque era eu entrei mais ou menos em 42, mais ou menos por altura de 1946, em 1944, inaugurava-se o grupo Ângelo de Siqueira Afonso, que era aqui onde está hoje a Faculdade de Direito de São José dos Campos. Então ali o Ângelo Siqueira Afonso funcionava nas antigas instalações da Estrada de Ferro Central do Brasil. Quando se fala Estrada de Ferro Central do Brasil no dia de hoje, as pessoas poderão admirar essa Estrada de Ferro Central do Brasil no local onde hoje está a Faculdade de Direito. Exatamente. Ali funcionava a estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, um pouco antes de eu vir para São José dos Campos. Então, como desativou-se esse trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil, passando ela hoje no lugar onde hoje está passando, então desativou-se o trecho que atravessava a cidade onde está hoje a Faculdade de Direito. Daí, as instalações antigas transformou-se em escola. Era o Grupo Escolar Ângelo de Siqueira Afonso. Então, é um grupo escolar onde nós frequentamos. E eu passei, então, nesse período, mais ou menos um período de 1 ano, e depois foi em 42, 43, 44, eu acho que em 45, no último ano, daí nós fomos transferidos, um grupo de alunos daqui do Ângelo Siqueira Afonso, foram transferidos para o Grupo Escolar Olímpio Catão. Aí então foi uma nova experiência, novos amigos, e estou lembrado que era um grupo muito bonito, um casarão antigo, e onde até se lamenta que hoje esteja no seu lugar aquele prédio praticamente sem a beleza de uma estrutura, de um prédio moderno. É um prédio estranho. E no seu lugar existe um prédio antigo, com todas as características de prédio centenário. Era o Grupo Escolar Olímpio Catão. Então é lá que eu fiz então meu último ano
do curso primário. E estou lembrado que uma das características interessantes que nós vimos o que praticamente tinha terminado uma guerra, então havia aquele entusiasmo de uniformes militares. Então o uniforme das crianças do grupo escolar Unicatão, eu estou lembrado, é um uniforme amarelo, e dependendo da graduação do primeiro, segundo, terceiro ano, então ela tinha umas divisazinhas no braço para caracterizar então o ano que estava. Então era muito interessante, muito bonito. Depois formado no Olímpio Catão, eu praticamente passei a tentar. Eu fiquei muito tempo fora de escola, um período fora de escola, por causa da grande dificuldade financeira, que era pessoa vindo da zona rural, a minha família não tinha condições, pelo menos depois que o pai faleceu, daí nós não tínhamos meio de sonhar, por exemplo, e frequentar a famosa Escola Normal Coronel João Cursino, que é a Escola Normal Coronel João Cursino, que hoje ainda está aí com um grande padrão de ensino, ela sempre teve esse alto padrão de ensino. O Coronel João Cursino, essa escola, o grupo escolar Coronel João Cursino, sempre teve esse padrão. E na época era a escola normal, onde se formavam as professoras. Então, geralmente era moças da sociedade, filhos dos pais com bom poder aquisitivo, e quase todos então se formavam para professoras. Existia também o ginásio e o colegial. Mas era difícil, por exemplo, para um jovem de filho de operário frequentar nessa época uma escola, porque o curso noturno ainda não existia, não tinha se divulgado o curso noturno para todos os níveis sociais. Então os cursos noturnos eram pagas, eram escolas pagas. Por exemplo, depois que eu via trabalhar, daí eu passei a frequentar o Olavo Bilac, o Colégio Comercial Olavo Bilac, de um padrão muito alto. Mas isso só consegui porque a Tecelagem Paraíba, ela financiava o curso ela aplicava nos seus funcionários. Então ela pagava o curso colegial, o médio colegial, para aqueles que desejassem estudar. Então eu frequentava na época, frequentei por bom tempo o Olavo Bilac. Só não formei no Olavo Bilac porque realmente eu era um mau aluno. Eu gostava muito de avançar, muito na frente, gostava de fazer aquilo que não estava na altura de fazer no momento. Cheguei até a envolver praticamente o que eu gostava de fazer no Olavo Bilac, era participar de grêmio, política. Lá que eu fiz, numa das classes, a classe do professor João, do professor Everardo Passos, o João ainda é o diretor da escola. E esse diretor, em sua classe, é onde eu tive a minha primeira experiência praticamente uma experiência política, social, porque ele permitia aos alunos que tinham mais jeito para falar em público, que fosse na frente falar sobre determinados assuntos. Aí eu não tive dúvida, aproveitei esta oportunidade dada pelo João, e lá estava eu falando sobre política, praticamente no meu primeiro ano de ginásio. E desenvolvi então temas curiosos e de certa forma, ou de maneira caricata ou séria, não sei como é que eles analisaram aqui no meu procedimento, mas eu sei que eu consegui empolgar a classe. Então eu era frequentador do Olavo Bilac. Mas como eu havia dito, não fui um bom aluno, embora com a escola paga, a Tecelagem aplicava nos seus funcionários, eu estudava no Olavo Bilac, então eu consegui fazer até o segundo ginásio. O segundo ginasial eu consegui fazer no Olavo Bilac. Depois, se eu quis me formar mesmo, eu tive que entrar no João Cursino, que a essa altura já funcionava à noite, que depois houve umas mudanças, e os colégios, os ginásios e colégios passaram também a funcionar, do Estado passaram também a funcionar à noite. Daí eu tinha que pegar meu diploma para fazer alguma coisa na vida. Então passei a frequentar o João Cursino. E, na realidade, eu só consegui o meu diploma colegial para entrar na faculdade, foi no Colégio La Salle, em Aparecida, através do curso de Madureza. Então veja que perturbada vida estudantil que eu tive. Mas depois dessa vida estudantil perturbada que eu tive, eu tinha que me definir, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, por volta de 1960 por aí, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade de Direito. 60 não, 70. Em 70, mais ou menos 70, eu fiz a faculdade, eu consegui passar no vestibular e passei a frequentar a faculdade de Direito.
Mas a essa altura eu já tinha vida política, porque eu tinha sido em 63, eu já tinha praticamente me envolvido com política também. E vinha me formar então na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, e onde tive a oportunidade de bons professores, Newton Silva, estava lá, nós tínhamos também bons professores, e de minha turma ainda conheço vários deles que estão exercendo a profissão. Agora eu não, eu continuei minha vida estudantil até me formar em Direito. Daí continuei a minha vida profissional. Agora a vida profissional, ela começou realmente quando eu passei a trabalhar pela primeira vez, quando tinha 12 anos. E passei a trabalhar no Foto Arruda. Foto Arruda é um estabelecimento fotográfico, uma casa fotográfica, onde se tirava a fotografia e semana depois entregava, era 1900 e quanto, se eu tinha 12 anos de idade, devia ser por volta de 1947, 48, por aí. Então, no Foto Arruda, que ficava ali ao lado onde está funcionando o Shopping Center, na rua Rubião Júnior. Ao lado do Foto Arruda era a garagem de ônibus São Bento, que o proprietário da garagem São Bento na época era o José Poli. E na frente a residência do José Poli. Então, na frente da residência do José Poli, eu tinha a oportunidade de ver uma das estrelas do basquete em São José dos Campos, que era a Sinira Poli. Então, tive a oportunidade de conhecer a criança, mas eu sabia que ela, como estava sempre nas quadras, participando, vendo os treinos dos atletas, então eu tive essa oportunidade muito grande de conhecer os primeiros jogadores de basquete de São José dos Campos, verdadeiros campeões, que depois demonstraram, no tempo, demonstraram sua grande capacidade para ser os campeões. Eu conheci, então, Sinira Poli. E Foto Arruda. Depois de Foto Arruda, eu passei a trabalhar por um período muito pequeno, eu não tinha completado ainda 14 anos, eu passei a trabalhar, então, na Cerâmica Weiss. A Cerâmica Weiss funcionava na Avenida Rui Barbosa. Então, na Avenida Rui Barbosa, eu tive a oportunidade de enfrentar o meu primeiro emprego, o primeiro emprego de minha vida. Era em 1949, para ser bem explícito, no dia 1º de julho de 1949, eu com muita alegria, então, caminhei para o meu primeiro emprego, que é a Tecelagem Paraíba. Depois, sou lembrado, a essa altura já trabalhava em outras seções, mas ainda era moço, porque eu entrei com 14 anos, então tinha 17 anos. Tinha 17 anos, então, eu estou lembrado que passei a ser conhecido, de certa forma, embora, não sei, eu acho que eu consegui me comunicar bem. Eu sei que um dia me chamaram no escritório e disseram: olha, a partir de hoje você está convidado a trabalhar aqui no escritório como boy. Então comecei como boy na tecelagem, na área burocrática, né, como funcionário, eu passei a trabalhar como boy. Então, daí sim, eu vim conhecer as pessoas importantes da Tecelagem Paraíba. Eu trabalhei, por exemplo, com Dona Zelfira Bianchi, que trabalhou muitos anos lá, Roberto de Melo Souza, que eu trabalhava praticamente, era o boy do Roberto de Melo Souza. Roberto de Melo Souza hoje é o Relações Públicas da Ford, homem muito famoso, muito conhecido. Então, na Ford de São Bernardo do Campo, lá está o Roberto de Melo Souza. E interessante que um dia eu pegando a revista Veja, nas páginas amarelas, a tão importante página amarela da revista Veja, lá estava a entrevista, lá estava o Roberto Melo Souza falando sobre a sua experiência como chefe de serviço pessoal da empresa. Então, eu lembrei, isso é interessante, esse homem trabalhou na Tecelagem Paraíba. Então, lá eu vinha conhecer o Roberto Melo Souza, vinha conhecer também o Olívio Gomes, com muito pouco relacionamento, que era muito fechado, não conversava muito com a gente, não. Todos os operários elogiavam, mas ele era fechado, pelo menos com o boy ele era fechado, não cheguei a conhecer, eu não cheguei a ouvir a fala do senhor Olívio Gomes, não consegui, porque era criança também, eu acho que não dava para conversar com o Olívio Gomes. Mas o relacionamento foi até maior, né? Que como profissional, como empregado da Tecelagem Paraíba, eu tive com o Dr. Severo um relacionamento muito fechado, que ele era mais ou menos igual
pai dele, não conversava muito com o funcionário, não. É diferente do Dr. Clemente, que sempre conversava com a gente. E o Dr. Severo era mais fechadão. Mas só que depois que eu me tornei político, eu era vereador, ele era senador. Então, passou a ter o relacionamento entre eu e o Dr. Severo Gomes foi diferente. Porque daí eu tratava ele como senador, e ele me tratava como vereador, daí os contatos foram maiores. Então, Severo, engraçado, como político, eu tive e tenho, até hoje, no momento dessa entrevista, um relacionamento muito grande com o Severo Gomes. E agora já procurava dar um atendimento muito bom para os seus operários. Estou lembrado que uma das coisas que ela procurou fazer na época era ter casas para que o operário morasse ao lado da própria indústria. Então, depois eu lendo alguns filósofos, eu entrei em contato com um filósofo francês, na época do industrial, que ele já falava na importância de que os operários tivessem tudo dentro da própria empresa. Eu relacionei a tecelagem, parece interessante. Espera aí, o seu Olívio Gomes, quando eu fui trabalhar, quando cheguei na tecelagem, lá já tinha as casas, já tinha médicos e dentistas para nos atender. Então nós tínhamos o médico e o dentista. Porque o dentista é um luxo, hoje é um luxo o dentista. E a tecelagem tem dentista gratuito para seus operários. Então, depois então, com o falecimento do senhor Olívio Gomes, o doutor Clemente procurou dar esse mesmo espaço para os trabalhadores na empresa dele. Então, o que foi criado na época? Estou lembrado que funcionava, logo que o doutor Clemente, jovem, ainda passou a ter o acesso à direção da fábrica, já existia um armazém dentro da tecelagem para atender os operários. Um armazém para dar atendimento aos seus operários. Então, veja, armazém tinha médico, dentistas e lazer, porque funcionava lá o Clube Atlético Paraíba com uma equipe muito boa, uma equipe de campeões. E lá estava para atender os seus trabalhadores, né? Além da vida religiosa, que praticamente todo 8 de dezembro era uma festa para Nossa Senhora, que era o padroeiro da tecelagem Paraíba. Lá estava Nossa Senhora, na 8 de dezembro. Então, os operários participavam de todos esses lances importantes da vida. Outro lance interessante da tecelagem Paraíba é que os operários tinham acesso todo dia a meio litro de leite. Então, lá ia um carrinho lá distribuir leite dentro da seção para os operários tomar. É uma pena, viu? Às vezes a gente fica preocupado que as questões sociais debatidas nos dias de hoje, em vez de melhorar os operários, parece que piorou, né? Hoje nós estamos vendo essas lutas todas, essas brigas todas por aí, e não chega a nada. Então nós estamos vendo aí grandes sindicatos, grandes movimentos sindicais, e é curioso, esses sindicatos aí não acertaram a vida ainda. Porque o que estamos vendo? Os operários continuam em dificuldade. Quando antigamente parece que o relacionamento era melhor. Então os primeiros sindicatos, primeiras lutas operárias parece que foram mais produtivas do que hoje. Porque hoje nós estamos vendo todos os operários passando apuro. Toda a categoria social do país estão vivendo em dificuldade. Que um dos empreendimentos muito grandes da tecelagem Paraíba, que lamentamos até o momento que houve mudanças nas leis de ensino, e obrigou então a tecelagem a ficar sem seu grupo escolar, que foi fundado dentro da propriedade da tecelagem Paraíba, que já funcionava as escolas, foi funcionado dentro da tecelagem Paraíba o grupo escolar, onde atendia quase que exclusivamente os filhos de operário da tecelagem. E foi então o grupo escolar da tecelagem Paraíba um grupo escolar padrão para a época, padrão para hoje, mas um grupo escolar que ainda hoje, embora agora seja público, seja da prefeitura, mas manteve aquele mesmo padrão. E estou lembrado até que uma das diretoras daquele grupo escolar, que foi a primeira diretora, foi a Terezinha Capelli, que teve muita projeção como educadora. Então essa Terezinha Capelli, ela criou praticamente um grupo escolar daqueles bonito, né? Para caprichado, para que pudesse atender a demanda do ensino dos trabalhadores. Mas em 1947, quando eu entrei no Foto Arruda, que é o meu primeiro emprego, então tinha 12 anos de idade, e é claro, com a idade de 12 anos a gente sempre gosta de ir ao cinema, mas não tinha condições financeiras para isso, né? Mas tive a satisfação de conhecer, nessa época ele era um dos fregueses do Foto Arruda, o professor Álvaro Gonçalves. E o Álvaro Gonçalves era muito conhecido na cidade, ele trabalhava com o Dr. Soares, no laboratório médico, ali onde está hoje na Travessa Chico Luiz. Está ali na esquina, tinha esse laboratório médico. E o Dr. Álvaro Gonçalves trabalhava ali.
E travamos o conhecimento. Eu estava sempre indo lá em busca daquela chapa do pulmão que era vendido no Foto Arruda. Então, diante desse conhecimento que eu tive com ele, ele passou praticamente a me ajudar. Agora, o curioso, o Álvaro Gonçalves, o professor Álvaro Gonçalves, quando eu vinha conhecê-lo, ele era comissário de menores. E um comissário de menores muito famoso pelo seu rigor, que ele não admitia de maneira alguma que uma criança na rua fumasse cigarro. Então ele era o terror da juventude, da infância, da época. Ele tomava conta mesmo e fazia questão de que as crianças não propagassem, não aceitassem o vício do cigarro e de outros vícios. Então era um comissário de menores muito rigoroso. Agora eu não sei, talvez por alguma razão especial, passei a ter um conhecimento muito bom com ele, que ele era freguês do Foto Arruda e passou a me tratar muito bem. E com esse tratamento ele me concedeu a grande oportunidade de praticamente eu ia ao cinema todo dia. Todo dia eu ia ao cinema ao lado do Álvaro Gonçalves, então não pagava mais entrada. Que ele era comissário de menores, ele colocava então o menino dentro do cinema gratuitamente, lá estava eu, todo dia frequentando o cinema. Por quê? Porque o Álvaro Gonçalves propiciava para mim essa oportunidade, né? De conhecer, de poder, então, ter um acesso ao cinema. O professor Álvaro Gonçalves, depois eu vinha conhecê-lo mais tarde, ele já estava na Rádio Clube. Ele era um dos locutores famosos da Rádio Clube, que até hoje ainda é. Então, a Rádio Clube ZY5, Rádio Clube de São José dos Campos, funcionava na Rua 15 de Novembro, ali mais ou menos onde hoje está a Casa Bahia. Então, onde está a Casa Bahia hoje era o estúdio da Rádio Clube de São José dos Campos, foi a primeira rádio dessa região aqui de São José dos Campos. Então, o Álvaro Gonçalves se tornou muito conhecido na época e até hoje ele é conhecido. Em 1952, eu deixei então a Rua Paraibuna, onde eu residia aqui na Rua Manuel Ricardo Júnior, onde hoje está, aliás, ainda está, essa rua está aqui, ao lado aqui do Leite Cooper. Então, deixei a Rua Paraibuna e fui para o Jardim Paulista, fui residir no Jardim Paulista. No Jardim Paulista eu já conhecia da época, porque aquela região era composta de muitas chácaras, muito eucalipto. Então, praticamente é uma região de muito mato, muito pés de eucalipto. E eu fui para lá em 52. E em 52 iniciava o Jardim Paulista, em 50 mais ou menos, quando começou o Centro Técnico de Aeronáutica. Quando começou a construção do Centro Técnico de Aeronáutica, o Jardim Paulista o São José dos Campos sofreu uma grande mudança. Uma mudança extraordinária em todos os sentidos, até mesmo no sentido social. Eu explico. Quando o Centro Técnico de Aeronáutica começou a ser construído, muitos operários, muitos trabalhadores deslocaram-se para São José dos Campos, vindo do Rio de Janeiro, muitos do Rio de Janeiro. E o primeiro loteamento que surgiu em São José dos Campos foi, coincidentemente, foi o Jardim Paulista. Então lá surgiu os grandes movimentos comunitários, já iniciando o movimento comunitário pelos próprios trabalhadores, embora de maneira desorganizada, porque não tinha uma associação fundada, mas eles já faziam, por exemplo, as suas casas, eles compravam o terreno e todo sábado e domingo lá estavam eles reunidos, um ajudando o outro, pelo sistema de mutirão, e menos de uma semana, 15 dias depois, eles davam jeito e a casinha estava de pé. Então o Jardim Paulista começou desse jeito. Muitas casas construídas, quase a maioria das casas desta época então, 1952, construídas sob o regime de mutirão. Eu conhecia era da dona Eugênia Figureira, uma artesanal, morava no bairro do Régio. Então a dona Eugênia fazia essas figuras que estão aí. Então eu vim conhecer essa casinha da dona Eugênia no bairro do Régio. Também tinha lá a casinha dela, uma casinha lá onde está a igreja hoje, que era de um seu Zé Fogueteiro, que fazia foguetes para as festas daquela região. Então eu conhecia algumas pessoas. O Zé Pedro faleceu, já residia ali na Vila Progresso. E mais acima, onde está hoje o campo do Esporte Clube São José dos Campos, uma família de alemães, que eram os Kubinski. Essa família de alemães, mais ou menos nos meados de 60 e 70, por aí que não estou me recordando bem, foram assassinados. Todos assassinados. Os 4 irmãos, foram dois homens e 2 mulheres, foram ali barbaramente assassinados por marginais na época. Marginais crianças. O mais velho tinha 18 anos, o resto eram crianças. Então essa família também, que praticamente faria hoje parte da história de São José dos Campos, estivessem vivos. Fez parte da história, porque o terreno onde eles residiam foi dado para eles residir
pelo coronel João Cursino. Então, portanto, a família Kubinski era famosa. Hoje, no lugar que ela residia, funciona a Célio Lemos, que é uma sociedade espírita, e a Célio Lemos que vem atendendo ali os seus pobres, as suas crianças. Então, a Célio Lemos estava ali. Então, em 52, para vir da cidade até o cinema, a estrada de terra, quando chovia, não passava por aquela estrada de terra do Jardim Paulista. Então, havia necessidade de criar esse Jardim Paulista algum movimento que pudesse mudar um pouco a fisionomia do bairro. Então, o que aconteceu? Eu indo para lá, como já tinha tendência para movimentos, eu chegando lá, entrei em contato com várias pessoas, e quando menos espera, eu estava envolvido como jovem, estava estudando, 17 anos, eu envolvi então com um jornalista muito famoso de São José dos Campos, que é o Edevar Simões. Então, o Edevar Simões, que morava aqui na Rua Major Antônio Domingues, no final da Rua Major Antônio Domingues, quase saindo ali na avenida que dá prolongamento, do prolongamento da João Guilhermino, que eu não sei bem o nome da rua, não estou lembrado. O Edevar Simões convidava as juventudes jovens. O Edevar Simões, para vocês que são jovens ainda, eu vou dizer, era um rapaz com todo aquele entusiasmo de juventude, e que uma vez, vindo de Caraguatatuba junto com alguns amigos, sofreu um acidente na estrada de Caraguatatuba. E o que aconteceu para esse rapaz? Ele ficou paralisado totalmente. Então, ele teve problema na coluna e praticamente ficou paralisado na cama. Quer dizer, se havesse um dia para ter aquele contato com a cidade de São José dos Campos, ele levava lá os estudantes. Então, vários estudantes iam lá toda tarde. Eu, por exemplo, estava sempre lá toda tarde. Eu saí da Tecelagem de Paraíba e não tinha dúvida, passava lá pela casa do Edevar Simões para saber as notícias, porque ele era o diretor do Vale Paraibano. Ele era o diretor do Vale Paraibano. O Vale Paraibano foi fundado em Caçapava, mas posteriormente ele foi fundado em São José dos Campos por Edevar Simões. Então, em contato com o Edevar Simões, ele me incentivou, me dava muito incentivo, a ponto de um dia ele escreveu: já que você mora no Jardim Paulista, você seja lá o meu repórter de setor. E me deu uma carteira de jornalista, de repórter do jornal Vale Paraibano. Uma carteira de jornalista que eu guardei com muito carinho até há 2 anos atrás, quando infelizmente o meu carro foi roubado e levaram esse documento valiosíssimo para mim. Em 1986, foi fundado uma sede do Círculo Operário, porque o Círculo Operário era uma organização católica, mas de conotação profundamente social, porque era aquela que se envolvia com as questões trabalhistas antes de existir sindicatos. Porque o sindicato foi a partir de 42, 43, fundaram o sindicato. Mas antes, as questões sindicais eram resolvidas pela igreja. Então, o Círculo Operário era um órgão da Igreja Católica. E, nesta época, em 1956, o que o Círculo Operário ainda tem a sua sede na Avenida São José. A Avenida São José, lá está o Círculo Operário. E que no passado, teve grande projeção social, porque era aquele Círculo Operário que cuidava das questões sociais. Eu lembro isso que meu pai trabalhava na fábrica de louça em 40, e lá estava ele, tinha uma carteirinha do Círculo Operário de São José dos Campos. Então, portanto, ela foi de grande tradição. E o que eles colocaram foi um serviço de alto-falante. Daí, então, eu senti que surgia a oportunidade de eu criar um movimento social para mudar um pouco a fisionomia do Jardim Paulista. Daí criei, então, estou lembrado, criei lá um programa chamado Programa Viagem através dos Livros. Então, era um programa que ia ao ar pelo serviço de alto-falante, e pelo serviço de alto-falante ele levava, então, o quê? Levava as notícias, primeiro o Vale Paraibano no Ar, que era um programa Vale Paraibano no Ar, que levei lá para o serviço de alto-falante, que eu pegava o Vale Paraibano e lia as notícias mais importantes através do serviço de alto-falante para o Jardim Paulista. E depois criei, então, o programa Viagem através dos Livros. Esse programa Viagem através dos Livros, eu consegui levar ao ar com a ajuda da Livraria Guanabara, que na época pertencia ao Américo Rodrigues Orozco. Então, como é que a Livraria Guanabara pagava o programa? Ela pagava fazendo doações de livros. E esse livro, então, sorteava entre as crianças do Jardim Paulista. Era uma coisa muito bonita, que ainda tem fotografias, que lá estão as crianças em torno daquele grupo de jovens, bastante jovens reunidos, e eram participantes do programa Viagem através do livro, que eu levava ao ar todos os domingos a 1h da tarde. Então, todo assunto importante que eu também resolvi criar,
que existia falta de lazer no Jardim Paulista. Então o bairro cresceu, muita gente, muitos empregados do Centro Técnico da Aeronáutica, e as ruas movimentadas, muito movimentadas, que era um bairro carente, um bairro que faltava água, faltava tudo. A luz chegou primeiro, mas a água foi demorada, a água tinha uma torneira só que dava muitas brigas, e aí então era um bairro muito movimentado. Mas era um bairro sério, não se ouvia falar em ladrões. Era um bairro da juventude, era um bairro agressivo, até teve a fama de Jardim Paulada na época, né? Famoso Jardim Paulada. Por quê? Eram realmente pessoas de sangue quente. Eu acho que os cariocas vieram morar no Jardim Paulista eram de sangue quente. Mas eram pessoas honestas, que nunca ouvi dizer que eles se envolver, nunca ouvi coisa mais séria que envolvesse roubos e assassinatos por roubos. Não, isso não existia. Existia briga de rua. E a briga de rua que surgia na frente do Zezão, do Manezão lá do Clube Corinthians, às vezes acabava sendo mesmo, terminando em facada, né? Que é como diz para o jornalista, ou aquele que se pretendia vir um dia fazer jornalismo, que tinha uma carteira de jornalista, era um prato feito. Lá ia notícia para o Vale Paraibano, né? Daqueles acontecimentos tristes que aconteciam lá. Mas então eu resolvi criar também, isso foi em 1957, 58, eu criei um programa, que daí o clube já pertencia ao José de Freitas. José de Freitas, para quem não conhece, é o pai do Pedro Bala. Ele incentivou esse movimento. Por quê? Ele cedeu o clube para o grupo de jovens. E esse grupo de jovens fazia o quê? Fazia nesse local um programa de auditório. E como ficou famoso o programa de auditório? Ficou famoso por quê? Deslocavam-se as famílias aos domingos, às 8 horas da manhã, 9 horas, quando começava o programa, deslocavam-se das suas casas e iam lá ver aqueles rapaziada falando, cantando, apresentando um programa. E foi, então, nascido esse programa. Um programa para que o Jardim Paulista deixasse de ter aquela fama do Jardim Paulada e passasse a sua conotação social. Então nós conseguimos, no Jardim Paulista, acontecimentos impressionantes na época. Através do professor Valdemar Ramos, por exemplo, nós tivemos a fundação da primeira associação, era a Sociedade Amigos de Bairros, que ainda hoje existe. Então tem fotografias também, que lá estou eu, o entrevistado, falando e conduzindo a população para que aceitasse a ideia da criação de uma Sociedade Amigos de Bairro. E o primeiro presidente da Associação Amigos de Bairro foi o senhor José Monteiro. José Monteiro Costa era muito ligado com a igreja, um vicentino famoso, muito ligado mesmo com a Sociedade de São Vicente, muito ligado com a Sociedade de São Vicente de Paulo, mas um espírito social muito grande. E foi o primeiro a submeter-se a uma Sociedade Amigos de Bairro e foi o presidente eleito. Então foi eleito na primeira sociedade criada, se eu não me engano, tem aqui a data, 1956, 57, que nós tínhamos vários movimentos naquela época, criando-se no Jardim Paulista, e o primeiro presidente foi José Monteiro Costa, hoje falecido. O primeiro secretário, um dos diretores, foi eu assumi, na época, praticamente a secretaria, porque fazia documentação, fiz os estatutos, José Silva, também falecido, Alcindo Demarque, também falecido, e desse grupo que se reunia na primeira Sociedade Amigos de Bairro, o Virgílio Bosquete, falecido, e se eu não me engano, desse grupo total, que estou lembrado que fundou a primeira Sociedade Amigos de Bairro, o que está vivo ainda é o Hércio Galvão, que está vivo, e o senhor José Ribeiro Leite, que ainda tem comércio no Jardim Paulista. Então, lá está o senhor José Ribeiro Leite, que foi um dos diretores, se não me engano, era o secretário da Sociedade Amigos de Bairro. Paralelamente à Sociedade Amigos de Bairro, nós criamos também a Associação Beneficente Cultural. A Associação Beneficente Cultural, também fundada nessas épocas, nesses idos, com incentivo do Brasílio Duarte e João Borges. O João Borges já morreu, mas o Brasílio Duarte está vivo, e se não me engano é uma daquelas figuras que São José dos Campos não vai deixar de conhecer no futuro, que praticamente ele fez história em São José dos Campos. E ele está vivo ainda com a saúde, embora já com idade avançada, mas com muita saúde, e ele fundou então a Associação Beneficente Cultural. Então, estou lembrando, na Operário, fundando essa delegacia, ele deu uma conotação social muito grande, porque ali passou a funcionar a biblioteca no Círculo Operário. E essa biblioteca distribuía livros para muita gente leu muitos romances, muitos livros importantes do Jardim Paulista, porque a biblioteca do Círculo Operário tinha condições de oferecer esses livros para os seus habitantes.
então funcionou no Jardim Paulista. E os fundadores do Círculo Operário, dessa delegacia, do Círculo Operário, nós não podemos esquecer. Um deles foi o Zé Anastácio, já falecido. Ele fundou, então, era a casa dele que transformou-se depois na delegacia do Círculo Operário. E lá estava também o seu Brasílio Duarte como fundador, o Ulisses Bueno de Miranda, o senhor Geraldo lá estava, e como fundadores, então, dessa organização tão importante para o Círculo Operário. Foi importante principalmente para o Jardim Paulista. E a biblioteca. O movimento religioso no Jardim Paulista nasceu também, por incrível que pareça, nos anos 50 foi para o Jardim Paulista de grande importância, que o movimento religioso nascia também nessa época. Que ali na rua Riachuelo foi criado um dos moradores, o seu Benito Mário Nunes, que a turma conhecia mais como Benito Carpinteiro. Ele fundou nos fundos da casa dele uma capela. E nessa capela ele incentivou então o movimento religioso do Jardim Paulista. De que maneira? Porque tinha uma missa, era celebrada uma missa toda semana, e quem celebrava a missa lá era o Frei Pacífico Wagner, porque o Padre João não podia deixar a paróquia dele para toda semana estar lá nesse horário. Então, o Frei Pacífico Wagner, vindo de Caraguatatuba, passando a residência em São José dos Campos, ele celebrava as missas nessa capela. E dessa capela, estou lembrado ainda bem, que o senhor Benito Mário Nunes, com uma cruz na mão, ele deixou uma vez essa capela, muita gente acompanhando, e lá no bairro do Régio, ele plantava então aquela cruz e nascia a paróquia de São Judas Tadeu, que lá está atendendo milhares de católicos, né? Então foi nesta época, e essa capela funcionou então nesse local. Agora, a associação, na vida esportiva, além do Corinthians, que era famoso, muito famoso o Corinthians na época. O Corinthians Jardim Paulista era famoso. Tinha muitos craques que jogaram no Corinthians. E alguns deles se tornaram profissionais. E um dos que se tornou profissional do Esporte Clube São José dos Campos foi o próprio Pedro Bala. Ele jogou no Corinthians e, posteriormente, ele foi jogador do Esporte Clube São José e técnico do Esporte Clube São José, além da vida política que já tinha falado. Agora, tinha necessidade também, porque como não podia deixar de ser, eu fazia também oposição ao Corinthians, porque não era o meu grupo. Então, assim, criar um novo movimento. Então, criamos a associação, foi meu envolvimento com o esporte, foi através da Associação Atlética Sol Nascente. Então, a Associação Atlética Sol Nascente, ela arrebanhou, então, os jovens que nos acompanhavam, alguns deles hoje formados, alguns advogados. Então formou e criou-se a Associação Atlética Sol Nascente, o famoso Associação Atlética Sol Nascente, que na época enfrentou o Atlântico, que funcionava na Vila Maria, com grande garra, com grande fama. Eu não era jogador, eu fui o primeiro presidente da Associação Atlética Sol Nascente. Lá estava eu como primeiro presidente e o primeiro diretor, né? Agora, os jogadores craques eram eu. Eu não sabia ser craque de futebol, mas sabia dirigir, então, aquele grupo que estava se formando. E lá estava o Hélio, estava o Faria, estava o Norival, que hoje é advogado na cidade de São José dos Campos, então, membro o Neném e outros, então, o Tininho, então eles formavam esse clube chamado Associação Atlética Sol Nascente. Então, a experiência de escolar Feliz Savastano nasceu nesta época, através de um trabalho feito nesses grupos comunitários que estavam criados. O professor Valdemar Ramos, que era da Fundação dos Professores, ele vendo o entusiasmo daquela criançada e a gente lá falando nos programas, ele achou que era interessante a participação nossa para a criação de um grupo escolar. Então, lançou-se a campanha para a criação do grupo escolar, que eu carinhosamente guardo a primeira lista, está em minha mão, a primeira lista daqueles primeiros do Jardim Paulista que construíram para a criação do primeiro grupo escolar. E nós saímos de rua em rua, aquela criançada, aquela juventude, e cada tijolo que era arrecadado era implantado para a criação desse grupo escolar. Mais tarde, em 1967, nós vamos a ter na presidência da Associação Amigo de Bairro, um que eu ainda hoje vivo, está lá com sua família, muito importante, e ele foi um dos presidentes, que foi o senhor José de Souza. José de Souza marcou o Jardim Paulista também, porque quando chegou aqui em São José dos Campos o médico Dr. José de Castro Coimbra, que hoje é deputado, ele chegou com todo aquele entusiasmo de médico dos pobres e fundou no Jardim Paulista, começou a levar para o Jardim Paulista consultas gratuitas. E essas consultas gratuitas funcionavam então na casa do José de Souza. Ele e sua esposa, a dona Aparecida Dalprado Souza, cederam a casa.
Então, vivia lotado aquela casa de crianças doentes e eles carinhosamente atendiam. Então, a Cida Dalprado de Souza já faleceu. O Zé de Souza, ainda vivo, está lá. Agora, o outro assunto importante é a Associação Beneficente Cultural, o Brasílio Duarte foi seu fundador. Então, o seu Brasílio Duarte, aquela ideia social que ele tinha de fazer com a associação, que se criasse em São José dos Campos uma associação cultural que hoje a gente vê com satisfação, praticamente a ideia de associação beneficente cultural, ele queria jogar no ar, jogar a ideia daquilo que praticamente hoje nós temos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, é distribuir cultura ao povo, de fazer com que o povo conhecesse através do trabalho da associação, de uma associação, a cultura. Isso aí veio ser possível posteriormente com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que está aí em plena atuação, trabalhando e levando a cultura para o povo. E hoje, até de maneira bastante acentuada, esse trabalho está sendo bastante acentuado, porque quem quer saber um pouco de São José dos Campos, de vez em quando passo lá, e não tem dúvida, lá estão os livros e alguns deles a gente pega e leva para casa. Até um dos últimos que trouxe foi História de São José dos Campos, que foi escrita pelo Jairo, né, que já faleceu há pouco tempo em São José dos Campos. É normal, todo movimento social desencadeia-se num movimento político. Então, como eu tinha esse conhecimento social do Jardim Paulista, bastante acentuado, e posteriormente o professor Valdemar Ramos, envolvendo-se em campanha política de São José dos Campos, ele escolheu para ser um dos candidatos a vereadores pelo Partido Social Democrático da época, escolheu o Clementino, o jovem Clementino de Faria, né? Então, o Clementino era apenas um elemento ligado que é a vida da juventude, rindo, alegre, participando das escolas, mas não tinha ideia, assim, de ser um dia representar São José dos Campos. Embora fosse um grande sonho do José Clementino de Faria ser representante político em São José dos Campos. Ele queria um dia deixar o seu nome na Câmara Municipal. E surgiu essa oportunidade, o Valdemar Ramos me convidando. Então, em 1963, nascia a primeira manifestação política no Jardim Paulista. Então, fui eleito vereador pelo bairro. Daí, praticamente, o Jardim Paulista passou, então, a ter a sua vida política, caminhou para a vida política, né? Certamente foi pela vontade da população, porque se eu fui eleito, a população me ajudou. E a população do Jardim Paulista me deu esses votos até por 2 vezes. Então, o Jardim Paulista queria minha participação no âmbito maior, que era o âmbito da sociedade, âmbito da cidade. Agora, como vereador, claro, a gente tem que trazer benefícios para a cidade. Paralelamente a essa minha vida de vereador, que para me eleger vereador eu tinha que estar em contato com muita gente. E a gente não pode esquecer que em 1958, mais ou menos, eu tive a minha primeira participação em movimentos religiosos. Como foi essa participação? Eu, no Jardim Paulista, com todo aquele entusiasmo, com aquele ardor de juventude, lógico, com aquele ardor de juventude de 1958, 59, alguém ia se interessar em que ele desse uma mãozinha para a paróquia de São Judas Tadeu. Então, é claro, naquele entusiasmo de construção da paróquia de São Judas Tadeu, eu me acerquei de vários amigos, de várias pessoas que levaram para o Jardim Paulista a fundação, da fundação de uma sociedade que eu não conhecia bem, era a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu era meio arredio, a Sociedade de São Vicente de Paulo era uma sociedade de conotação religiosa, e eu não estava preparado para enfrentar uma sociedade de conotação religiosa diretamente ligada à paróquia. Que, como era muito polêmico, eu já comecei brigando com o padre, porque ele era da UDN e eu era do PSD. Então não ia dar certo eu na participação religiosa. Mas depois, conhecendo a Sociedade de São Vicente de Paulo, eu vinha conhecer seus fundadores. É aí que nasceu aquele espírito de juventude ligada também ao movimento sindical. Por quê? Eu lendo a história do fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, que era o Antônio Frederico Zanam, em 1833, ele reuniu um grupo de jovens. O mais velho era entre 18, 19, 20 anos. O mais idoso tinha 40 anos, que foi chefe da mesa. São 7 pessoas sentadas na mesa, tudo jovens estudantes da Escola de Direito da Sorbonne. Então, eram praticamente jovens sábios. Então, reunia-se aquele grupo de jovens e eu, sentindo então, na história daquele jovem, a forte conotação social do movimento,
eu achei que era interessante a participação, que eu pensava que era apenas um movimento ligado à religião. Daí eu era católico, não era muito praticante, então, mas depois que vinha conhecer aquela conotação social, aquele jovem estudante da Sorbonne, estudante de direito famoso, reunindo um grupo de jovens, criando uma associação de história e posteriormente Sociedade de São Vicente de Paulo, pensando na pobreza, pensando nos trabalhadores que estavam sendo massacrados pela industrialização do mundo naquela época, que começava a vida industrial, e além disso, preocupado com as ideias que brotavam da noite para o dia na França, nesses idos de 1833, nasciam as grandes ideias. A prova disso é que em 1848 eclodia praticamente na praça o marxismo. Então estava aí o Marx, que era um grande filósofo, a grande filosofia de Marx, e outros, na época, 1800. Esses jovens estudantes estão sentados na mesa, não. Se os ateus estão preocupados com os trabalhadores, nós cristãos temos que nos preocupar muito mais. Daí o que fez Antônio Frederico Zanan? Criou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, no Jardim Paulista, quando eu conhecia a história da Sociedade de São Vicente de Paulo, não, aí há ambiente para a participação da juventude. Há ambiente, porque aí é um ambiente social, que a juventude estava preocupada com o movimento social, e está aí. A questão trabalhista é tratada com muito carinho pela Sociedade de São Vicente de Paulo. A prova disso é que, posteriormente, tivemos a Aero Novaro, que se envolveu praticamente em defesa dos trabalhadores, dos sindicatos. Então, essa ideia fez com que, em 1963, nós fundássemos em São José dos Campos a primeira delegacia dos sindicatos mestres e contramestres, cuja fotografia aí tem. Então, criou-se o Sindicato dos Mestres e Contramestres, e que não podia deixar de ser. Lá estava esse entrevistado também como diretor. Então eu era um dos fundadores. Então lá estava eu, o Zicão, já falecido, era o Zé Henrique, um dos fundadores, Zé Henrique, o Risse, Oswaldo Risse, um dos fundadores, Francisco Morena Ariza, hoje advogado, militante de São José dos Campos, um dos fundadores, e a delegacia Jacareí participando, a região toda participando, e nós fundamos então o Sindicato Mestre contra Mestre, na qual posteriormente eu fui um dos diretores, um dos interventores. Agora, voltando à Sociedade de São Vicente de Paulo, nós criamos então no Jardim Paulista a Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas eram grupos reunindo de casa em casa, perdidos nas paróquias. Então, quando eu fui eleito vereador, eu disse, puxa, se eu fui eleito vereador, eu posso ter força de criar alguma coisa no Jardim Paulista que permita uma participação social mais acentuada. Então, aproveitando essa oportunidade que a política nos oferece, eu consegui, através de lei, uma lei na época votada pela Câmara Municipal, e doamos então uma área de terra para a Sociedade de São Vicente de Paulo, lá no Jardim Paulista. E essa Sociedade de São Vicente de Paulo teve uma projeção tão grande que hoje nós temos praticamente 4.000 membros dessa sociedade aqui em São José dos Campos. E a maioria, 50%, é jovens, atuantes e militantes em várias áreas da cidade. Então, nasceu dessa ideia. Em 68, nós criávamos, então, a nossa primeira sede da Sociedade de São Vicente de Paulo, e o seu primeiro presidente, então, Virgílio Boschetti, posteriormente, o primeiro Virgílio Boschetti já falecido, depois Norivaldo Oliveira Duarte, Vicente Oliveira, João Moura, eu fui presidente, e lá está a Sociedade de São Vicente de Paulo com todo o seu entusiasmo. Agora vamos perguntar, e o que faz a Sociedade de São Vicente de Paulo? É uma sociedade que, se nós analisarmos bem, ela tem uma conotação social muito importante, que é uma associação que permite que todos os seus membros sejam obrigados semanalmente a estar reunidos. Então, claro, é evidente que onde se reúnem as pessoas, nasce o movimento social, nasce uma vontade de permanecer, de fazer movimentos sociais. Então, praticamente essas reuniões são preparação para uma participação mais ativa. Então, praticamente, a participação política da Sociedade de São Vicente de Paulo é muito grande, por quê? Porque ela se reúne semanalmente e tem como fundador um estudante que também teve grande projeção política na França dos idos dos idos das grandes ideias iluministas. Então, na época das grandes ideias iluministas, a partir da Revolução Francesa, até 1833, data da fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, tudo girou em torno das questões sociais. Então, nós, vicentinos, ainda continuamos com esse mesmo ideal e estamos ainda nesta luta. Agora, como vereador, eu consegui ser reeleito? Eu consegui não ser reeleito, mas até hoje estou envolvido em política como suplente acentuadamente bem aproximado.
Então, como primeiro suplente em 1860, eu afastei da política em 64, que achei melhor afastar. Fiquei 16 anos afastado. Quando foi subitamente, 16 anos depois, em 1983, eu sou novamente convidado a participar. E outra vez, lá estava eu na Câmara Municipal, fazendo a minha militância política e procurando, de certa forma, trazer alguma coisa de útil para São José dos Campos. Falar da história de um bairro e não lembrar-se dos seus movimentos religiosos seria um pecado social. É um pecado mesmo, porque a gente deixa de dizer da participação religiosa no bairro. Nós temos que falar sobre a participação religiosa. Então, a paróquia de São Judas Tadeu, Jardim Paulista, ela tem uma história interessante, uma história muito bonita, que a participação social da população, ela cria um ambiente em torno do movimento que tem que ser lembrado. Então, a paróquia de São Judas Tadeu, ela mobilizou toda aquela população para que ela realmente nascesse. E na cabeça da paróquia não podia estar ligado o Padre João Guimarães. O Padre João Guimarães, então, não perdia tempo, estava sempre no Jardim Paulista, incentivando aquela população. E ele convocou, então, as associações religiosas e a população em geral. E a juventude participava, nós tínhamos quermesse, muitas quermesses. E eu lembro perfeitamente bem que montava a minha barraca lá, bastante jovens colaborando, tinha a facilidade, a comunicação. Então, tinha essa ajuda muito grande, muito acentuada. E nasceu aquela paróquia que está lá. O que aquela paróquia trouxe ao Jardim Paulista? Trouxe um movimento social bastante grande. Graças à paróquia de São Judas Tadeu, hoje o Jardim Paulista é o que é. E é com a satisfação nossa, em torno dela se erigiu um verdadeiro movimento comercial, que é o banco, casas comerciais. E o primeiro vigário da paróquia de São Judas Tadeu foi o Cirilo Paes, professor Cirilo Paes. Depois abandonou a igreja, mas não deixou de ter a sua grande participação. O segundo vigário tomou posse mais ou menos por volta de 69, 70, que era o padre José de Almeida, que esteve à frente da paróquia até hoje. E foi um trabalho muito bem feito, porque graças a ele também outro bairro, que é Jardim Augusta, ganhou também uma igreja. Agora, marcante mesmo, que eu acho que foi marcante com relação ao movimento social religioso, foi a Sociedade de São Vicente de Paulo, que ela é feita, como eu disse, através de movimentos, pequenos movimentos, chamado Conferências Vicentinas, e reúne em várias casas. E desse movimento nasceu o Conselho Particular de São Judas Tadeu. E em 1968, nós inauguramos, então, a sede do Conselho Particular de São Judas Tadeu. E lá estava, então, as representações políticas. Na época era prefeito o doutor José Marcondes Pereira, que, aliás, muito contribuiu para que se tornasse realidade a fundação da sede oficial do Conselho Particular de São Judas Tadeu, que foi na gestão dele como prefeito que nós conseguimos uma doação. Os seus vereadores me acompanharam para a aprovação da lei, foi ele que sancionou a lei e foi ele que posteriormente também liberou as verbas aprovadas pela Câmara para que fosse possível realizar a obra social que lá está. Então, não posso deixar de esquecer a participação de Dr. José Marcondes Pereira. E depois seus diretores, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que estão aí, alguns deles vivos, Norivaldo Oliveira Duarte, que é uma juventude, com toda a mocidade dele, enfrentou de peito aberto e conseguiu fazer com que aquela sociedade antes composta de pessoas mais idosas, daqui a pouco transformou-se numa sociedade de jovens. E perguntarão, jovens comuns que não estudam? Não, muitos deles hoje formados mesmo em cursos superiores, né? Tem aí alguns advogados, engenheiros, tudo membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, que nasceu praticamente daquele movimento de jovens no Jardim Paulista. Eu, por exemplo, conheço um deles, é o Norival, que já tinha dito, o outro é o Geraldo Bueno, que hoje é uma projeção muito grande. Geraldo Bueno, ele é vereador em Monteiro Lobato. Geraldo Bueno, apesar de toda a juventude, foi o vereador mais votado em Monteiro Lobato. Agora, o que ele é? Qual a vida social do Geraldo Bueno? Geraldo Bueno é daquele que prega a religião com toda a coragem. Ele faz o programa dele com uma maneira carismática, todo mundo conhece.
e ele começou então na Sociedade de São Vicente de Paulo. E ele é também irmão de quem? Irmão do João Bueno, que praticamente é o prefeito vitalício de Monteiro Lobato, que está sempre sendo reeleito. E esse irmão dele, Geraldo Bueno, hoje fiscal de renda, advogado, fiscal de renda, é um jovem, ainda jovem. Ele nasceu desses movimentos sociais de Jardim Paulista, nasceu nas conferências vicentinas tão simples, que eu lembro que ele era criança ainda, jovem, e ele me convidava, vamos na casa de fulano, vamos levar a mensagem do Evangelho. Ele tem uma ideia diferente, né? Não era aquela igreja fechada, ele já queria expandir, como hoje é a religião católica. A religião católica hoje, ela está expandindo também nos meios sociais. E uma das razões é, a população cristã não pode deixar de ter uma vida social. E agora, encerrando a entrevista, eu quero agradecer profundamente à Fundação Cassiano Ricardo pela essa oportunidade que me deu de poder fazer parte desse arquivo que eles estão montando e de propiciar para mim a oportunidade de lembrar alguns fatos históricos que São José dos Campos precisava saber. Essa oportunidade foi para mim muito importante. Eu agradeço à Fundação Cassiano Ricardo, essa associação, essa Fundação Cassiano Ricardo, que está trazendo a cultura para São José dos Campos e que com muito sucesso vem fazendo esse programa do Patrimônio Humano.